Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Muito obrigado por nos acolher no seu santo e abençoado lar e seja bem-vindo também a essa programação muito bem pensada e elaborada para você. Para você, muita paz, muita alegria, muito amor, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, já está no ar o seu programa Vida e Saúde, o programa que tem essa marca registrada, a união entre a fé e a medicina, a ciência médica e a espiritualidade, caminhando sempre juntos e, claro, como a gente sempre diz aqui, nós somos os maiores beneficiados. Sabe por quê? Porque vamos conhecendo através das orientações médicas como que a gente conhece o nosso organismo, o nosso corpo, essa dádiva, esse presente dado por Deus. E a gente vai conhecendo o nosso organismo, como funciona. E uma vez que a gente conhece, a gente também ajuda o nosso corpo a se proteger daquelas doenças que tentam roubar a nossa paz, o nosso sossego, a nossa tranquilidade. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Quem de nós não tem dúvidas sobre esta realidade? Bactérias, vírus e bactérias, né? Então, inclusive tem algumas superbactérias surgindo aí, resistentes a muitos medicamentos. Vamos entender um pouquinho sobre isso aí também, viu? Será que a gente, quando vai visitar um doente, vai dentro de casa, do trabalho para casa, a gente leva vírus e bactérias? Como é que a gente pode também amenizar essa situação? Já está nos estúdios do Vida e Saúde a doutora Noeli Mioto, médico e infectologista, que trabalha no controle de infecção do Hospital Casa de Saúde de Campinas. Aceitou o nosso convite, está aqui para falar um pouco, esclarecer sobre vírus e bactérias. E lembrando que você também pode e deve interagir conosco. A sua participação é fundamental. É você que me dá a pergunta para eu encaminhar para o médico. Você pode participar pelo telefone 19 3871 9620. 19 3871 9620. Agora, se você preferir, temos o nosso e-mail, vidaesaude@rs21.com.br. vidaesaude@rs21.com.br para você interagir conosco. A nossa produção, é claro, prepara uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com a doutora Noeli sobre vírus e bactérias. Vamos à matéria. Os hospitais são locais onde a contaminação por bactérias se dá com facilidade. O hospital é o local mais contaminado que existe. É uma fonte de contaminação. Então, os cuidados contra a contaminação nos hospitais têm que ser redoblados. Existem contaminações vinda do ambiente, do ar, dos uniformes, dos utensílios de trabalho. É necessário a presença de engenheiros, de microbiologistas, de infectologistas, de médicos, etc. Para o especialista em contaminação ambiental, é necessário isolar a área quando um paciente está infectado. E existem normas específicas para o controle de bactérias, mas nem todos os hospitais oferecem esse serviço básico. Todo que é o ambiente hospitalar, existem normas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que cuidam da parte digamos, do ar, do ambiente. Na rede pública, infelizmente, não se respeita totalmente. E por falta de recursos, por falta de gerenciamento, por falta de gestão dentro da rede hospitalar. É um problema humano, um problema de saúde, é um problema econômico, é um problema nacional. Não só nos ambientes hospitalares, as bactérias estão por toda parte, no ar, na água e inclusive no nosso corpo. Na natureza, por exemplo, as bactérias atuam como facilitadoras, mas também causam doenças. As doenças bacterianas são muito de difícil controle. Na verdade, o ideal seria que você não deixasse ela, vamos dizer assim, entrar numa propriedade agrícola ou coisa desse tipo. Irene afirma que os cuidados com os vegetais vão além das preocupações na produção. A manutenção dos alimentos é importante para se proteger das bactérias na alimentação. E isso Raul afirma. Todo que o alimento, a manipulação de alimentos, o ambiente da cozinha, todo, é onde normalmente nos hospitais se desenvolvem e se fixam as contaminações. Verduras mal lavadas, água contaminada, se bem é uma contaminação que entra via endógena, não é parenteral, não é fatal de início, mas pode se desenvolver uma doença crônica.
Aí, portanto, a nossa matéria é muito bem elaborada para você ter noção e ideia de por onde vai o programa de hoje, vírus e bactérias. Por isso, nós recebemos aqui a doutora Noeli Mioto, ela é infectologista e trabalha no controle de infecção do Hospital do Casa de Saúde em Campinas. Então, é muito importante a participação dela, é muito importante a sua participação também, porque a sua pergunta é fundamental. Você tem aí dentro de casa, vem do trabalho, vai para casa e com a roupa que foi exposta no dia a dia, tem criança pequena, quais são os cuidados, será que a gente pode segurar de qualquer jeito, beijar de qualquer jeito, tudo isso tem cuidado, tudo isso são meios, veículos de como os vírus e bactérias se manifestam. Doutora Noeli, seja muito bem-vinda, que prazer recebê-la aqui nos estúdios do Vida e Saúde. Tenho certeza que quem está em casa, né, está muito contente, vai achar boa essa nossa entrevista de hoje, viu? Espero que sim. Seja bem-vinda, viu, doutora? Obrigada. Seja bem-vinda. Vírus e bactérias. Doutora, é a mesma coisa quando a gente fala de vírus e bactérias? É a mesma realidade? Estamos falando do mesmo bichinho, enfim, e existem vários vírus, várias bactérias, como é que é? Na realidade, Frei, não, são coisas totalmente distintas. São né? diferentes? São. Na verdade, são dois tipos de micro-organismos, né? A bactéria, ela é um dos micro-organismos seres vivos mais simples que tem, né? Ela, na verdade, é um material genético, aquilo em volta da célula e uma capinha, né? Que é a membrana, é uma célula só, né? Okay. Ela é um dos organismos mais simples. Os vírus, na verdade, tem-se até dúvida se eles são vivos ou não, porque fora do nosso organismo eles não se multiplicam, né? Eles precisam das células de seres vivos. Os vírus não se multiplicam fora? Fora, não. Na realidade, eles precisam de seres vivos, né, para se manter multiplicando. Ele, inclusive, usa as células dos seres vivos para se multiplicarem. Então, na verdade, são coisas completamente distintas. Quando a gente fala aí, doutora, assim, que a gente está exposto no ar, enfim, que a gente, de repente, da gripe, do resfriado, enfim, H1N1 e por aí vai. A gente está falando de vírus ou bactérias ou são os dois? O que está no ar, assim, espalhado, o que é? Olha, na realidade, os dois, né? Mas principalmente os vírus, né? Os vírus são aqueles que são vinculados pelo ar, mas principalmente pelas gotículas, né? Na verdade, quando a gente está gripado, resfriado, a gente fala, um monte de gotícula vai para o ambiente. E isso para na mesa, isso para no senhor, né? Isso para no copo, aqui na cadeira, em todos os lugares. Então, é através desse tipo de situação que os vírus e até bactérias são transmitidos, né? As bactérias são até transmitidas por gotículas, mas elas são principalmente transmitidas por contato, né? Então, no tocar, no pegar e tocar e pegar objetos e pessoas contaminadas, né? Principalmente através disso. Então, quando a gente fala pelo ar, principalmente os vírus, né? Na realidade, pelo ar, o que é muito importante, que também é um tipo de bactéria, é a tuberculose, né? Essa sim é um tipo diferente de bactéria e que se pega pelo ar. Então, na realidade, o ar é sim um modo de veicular todos esses tipos de patógenos, né? Quando eu citei a questão do trabalho, né? Para sobreviver, temos que trabalhar e saímos de casa e voltamos para casa depois de um dia inteiro de trabalho. O que a gente leva para dentro de casa? Vírus ou bactérias? Ou estamos levando os dois? A gente está levando os dois, na realidade, né? Assim, os vírus, as bactérias, como eu disse, elas ficam por contato. Então, elas contaminam a nossa superfície e tudo, né? Só que no processo de higienização, né? E aí, principalmente, a importância da higienização das mãos, né? A gente elimina as bactérias e os vírus, inclusive, né? Então, quando a gente vai para casa, né? E a gente leva todo esse tipo de micro-organismo. Mas aí a importância da higiene, né, na nossa vida diária, né, e principalmente a higienização das mãos, porque é aí que a gente vai estar eliminando esse tipo de patógeno. Doutora, de repente, assim, quem tem uma criança pequena em casa, né? A mãe chega do trabalho, o pai chega do trabalho, vê lá, a criança está toda arrumadinha, perfumadinha, limpinha, está lá no sofá brincando ali. Aí o pai já chega, a primeira coisa, ele quer, a criança se joga no pai, o pai pega a criança e brinca e beija, etc. Antes disso, ele teria que, seria o ideal, lavar as mãos antes de pegar o neném, o filho, etc. Seria o ideal? Na
verdade, assim, pessoalmente, eu acho que o ideal seria depois do turno de trabalho, né? Antes de ir para casa mesmo, né? Ok. Na realidade, até para você entrar no seu carro e já deixar tudo aquilo que estava contaminando lá onde você estava, né? Dessa forma, você não precisa necessariamente chegar em casa e, né, ter que falar, peraí, filho, deixa o papai lá lavar as mãos, enfim, né? E na realidade, a gente não é só nesse ato de vir para fora do trabalho, a gente chega de fora, né, da rua, o tempo inteiro, né, e trazendo esse tipo de situação. E os filhos, né, apesar de serem pequenos, eles têm contato com isso também. Mas o sistema imune, da maior parte das pessoas, dá conta disso, né, de combater essas bactérias, esses vírus que a gente traz de fora, né, na maior parte das vezes. Não necessariamente o contato com esses bichos vai deixar a gente doente, né? Na maior parte das vezes, não. Nosso organismo dá conta de eliminar. Já aprendeu a lidar com isso, Sim, a se defender disso. Com certeza. Agora, qual é uma característica, existe alguma característica da bactéria? Ou seja, como é que a gente pode definir as características de uma bactéria e, posteriormente, de um vírus? Assim, como a gente começou a falar, né, a bactéria ela é uma célula, né, ela é um micro-organismo que é uma célula, né, uma célula bem simples, na verdade é a mais simples que existe, e ela, geralmente ela pode ficar sozinha, ela pode ficar em colônias, e ela geralmente, para se multiplicar, ela se divide em dois, né? O vírus a gente não tem certeza, ele não é uma célula, né? A gente sabe que não, então fica essa dúvida ainda no mundo da ciência se é um organismo vivo ou não, né? E ele, para se multiplicar, ele não consegue se multiplicar no ambiente, por exemplo, ele tem que entrar dentro da sua célula e usar a sua célula para produzir outros vírus. Hospedeiro. Então essas são as diferenças dos micro-organismos em si, Em relação né? ao tempo de vida, uma célula, ela morre sozinha, por exemplo? Uma célula de bactéria, uma bactéria morre, pode morrer sozinho, mas os dois também, o tempo, por exemplo, deles se multiplicarem varia muito porque são inúmeras as bactérias e os vírus, né? Mas, por exemplo, Escherichia coli, que é uma bactéria comum que a gente encontra até no nosso organismo e no ambiente, ela se multiplica a cada 20 minutos. Então, na realidade, é difícil o controle. É difícil o controle, realmente. Gente, o tema de hoje, vírus e bactérias, supervírus, superbactérias. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Estamos aí recebendo uma autoridade, alguém que entende. Tem alguém que no Brasil entende desse assunto, está aqui hoje. Por isso que a gente seleciona os grandes especialistas para nos esclarecer tudo a respeito do tema que a gente escolhe para trazer para você. Nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo, depois na sequência temos muito mais perguntas. Vai enviando o seu e-mail, você que vive com isso, quer saber alguma coisa sobre vírus, bactérias, convive com a realidade talvez poluída. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não sai daí, o Vida e Saúde é seu e volta já só para você. Existen ciertos cuidados que son indispensables para evitar a contaminación. O primeiro é o médico e enfermeras. Tem que ter os cuidados que mandam os procedimentos en lavagem de mãos, en uniformes, en fluxo de operação, certo? Não se pode entrar a operar e sair a fumar um cigarro e voltar. Todo esse movimento, esse fluxo de pessoas tem que ser controlado. É uma das coisas mais importantes que existe.